Graça e paz nesta manhã, meu amado irmão, você que me ouve, você que não entendeu ainda que a graça de Deus ela basta para nós. Para nós quem? Você que é católico, você que é espírita, você que é evangélico, eu que sou cristão, mas o entendimento da graça, ele é avançado. Aqui é faculdade da graça. Então, quando Deus diz a Paulo, né? Segundo Coríntios 12, 9, Paulo, a minha graça te basta. Em virtude de que a lei estava imperando antes da cruz. E depois da cruz continuou a lei como continua hoje. Mas só que a graça de Deus, que é um favor merecido para você e para mim, basta, porque você confia na palavra. Você confia na tua oração. Você tem dentro de você o amor e o perdão. Então confie na sua oração, que ela é suficiente para te fazer feliz aqui nesta manhã. De sexta-feira, dia 6 de junho, dia 5 de junho de 2025, dia 6. Tá? A data não importa, importa é o conteúdo da palavra. Obrigado por essa manhã. Sinta-se abençoado pelo Pai. Receba meu abraço, todo o meu coração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Então, amado irmão, quando a gente lê a palavra, né, a gente tem que entender. Eu, quando recebi esse mistério, né, em 95, lá vai 30 anos, eu procurei um lugar para aprender essa palavra e não encontrava. Custei achar, mas eu achei. Hoje tem aqui muitos irmãos que pregam a graça, mas entrar pela porta, né, que é um evangelho puro, sem fazer barganha, né, sem colocar fermento, fica difícil. Por quê? Por causa do corpo de carne da pessoa. O batismo da cruz, ela matou esse corpo e nos trouxe um novo homem para entender o mistério que Paulo pregou pós-cruz. Aqui está, 3:28 de Romanos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Por que ele falou isso? Porque 2:16 de Gálatas fala que, pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque já foi na cruz. Então, essa justificação foi para os justos. Então, aquele que não vive depois da cruz, ele está injustiçado por quem? Pelo pastor dele, pelo aquele homem que comanda ele ali, porque está vivendo um evangelho falso, antes da cruz. Depois da cruz, é verdadeiro, porque a fé ainda não tinha vindo. E quando a fé ela vem, né? Quando a fé vem, ela começa, né, a fazer um reparo nos nossos corações, onde você começa a amar, perdoar, amar a todos. Você não faz exceção das pessoas, você aprendeu aquilo que Jesus falou, já debaixo da lei. 22 de Mateus, 34 a 39. Me amo primeiro, mas o meu próximo tem que ser amado em segundo lugar. Então, às vezes, o próximo está na sua casa, mas não entendeu o evangelho que você aprendeu. Então, existe uma contenda entre a lei e a graça. Olha aqui o que fala aqui, 7:24 de Marcos. A mulher cananeia, a filha dela estava enferma, né? É como hoje. Vão para as igrejas hoje fazer o que é uma campanha com libertação, porque a filha, ou o filho, ou o esposo estão com um problema e querem tirar na igreja do homem o problema. E ali o homem se faz. Por quê? Ela não tem entendimento e fica na mão dele. Fica anos e mais anos ali e não entendeu a graça. Essa fé aqui que essa mulher tinha era uma fé dela. Por quê? Cristo não tinha passado pela cruz ainda. Quando ele passa pela cruz, ele traz a fé para você. Aquela fé que haveria de vir, ela já chegou. Está lá em Gálatas 3:23. Então, essa fé é pós-cruz. A salvação da nossa mente, que está aqui. Pela graça sois salvos diante da fé. Não vem de vós, nem de nós. É um dom de Deus, que deu para todo aquele que crê. Efésios 2:8, 2:10. Então, andamos nas obras que ele preparou para mim e para você. Mas só que a pessoa não quer andar nessas obras. Ela quer ignorar aquilo que Deus já fez na cruz, através do seu Filho. Romanos 10, do 1 ao 4. Então, aqui está, 7:24 de Marcos. Levantando-se partiu dali para terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, né? Queria se ocultar, queria se esconder, sem que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, né? 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, isso aqui tudo era uma doença, né? Que eles tinham lá da cruz. Você vai ver que alguns versículos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam em enfermidade, em doença. Porque você não tem o diabo foi morto na cruz. Só que aqui está antes da cruz. Filhinha estava possessa de um espírito imundo. Tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. 26. Esta mulher era grega, né?
era uma mulher sirofenícia, de origem filofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. É igual nós somos gentios. Então o gentio, o povo, né, que não era judeu, não tinha acesso a Deus, como ela também não tinha. Só que aqui é uma misericórdia dele para com aquela mulher, com a filha dela, para que você entenda que não depende de quem quer, né, de quem corre, mas dele usar de misericórdia para com você, porque ele quer, que é Romanos 9, 16, 27. Mas Jesus lhe diz, deixa primeiro que eu farte os filhos, que aqui os filhos eram judeus, depois da cruz passamos a ser filho e herdeiro. Por quê? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. 28. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das suas migalhas, das crianças. 29. Então ele disse, por causa desta palavra, podes ir o demônio, só da sua filha, e nem foi lá, né? Ele apenas falou com ela. Voltando-se para casa, achou-se a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então ela ficou curada, só com a palavra. O pastor não te balança, aqui o pastor te balança, te empurra, mão na cabeça, passa a hora e você volta amanhã, que é uma consulta com o pastor. Esse é um feiticeiro, esse é um agoreiro. Então aqui está. Essa fé aqui era uma fé dela, mas depois da cruz, a fé vem para você. Então você entendeu, 3:28, né? O homem escapa por fé. E quando você aqui lê 1 Coríntios 17, aqui está, por isso que Paulo batizou 1, 2, 3 e Paulo lhe batizou, porque ele foi enviado para pregar o evangelho. João, sim, era batismo, depende de pecado. João 1, 28 e 29. Então ali está. Mas na cruz, o batismo da cruz, certeza humano, te livrou de tudo isso aí. Foi quando eu encontrei esse mistério no meu coração. Eu congregava na quadrangular, ali está o slogan, né? Jesus salva, cura, liberta e voltará. Tudo isso aconteceu na cruz, porque o templo caiu. Mateus 24:1, derrubou o templo hoje é você. Por isso que ele não habita lá, na quadrangular, na Batista, na Deus e Amor, na Universal, na Assembleia, dentro de você. Porque você é uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, não tem defeito, mas no espírito. Mas o pastor, na lei de Moisés, vai te colocar em condenação e vai lhe ver em pecado e vai ocultar isso aqui de você. Mas Deus te libera essa palavra aqui, ó. 1,18 de 1 Coríntios. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Se perdem aonde? Na religião. Quem está em Deus nunca se perde, né? Você está sempre nele. Você pode sair um pouco da palavra, ele está sempre dentro de você, para te ensinar em espírito e em verdade. Mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Para nós que estamos em graça, salvo, o poder de Deus. Então está lá, 2 Timóteo 1, 8, 9. O evangelho da graça é o poder de Deus que nos salvou. Não segundo as nossas obras, por quê? Mas segundo a fé. Porque pelas obras da lei, já dizia Paulo 2,16 de Gálatas, ninguém será justificado. Se você for ler texto e contexto, vai entender o porquê dessa palavra e o poder que está no nosso coração. Então, tudo isso aqui é importante entender para não vivermos na mão de homem. Por quê? A Bíblia fala, Jeremias fala, Isaías fala, Paulo fala, Jesus falou também. Homens maus e perversos, pastor desviado da verdade, que não prega a verdade. Então eles querem laçar o crente e colocar dentro da armadilha lá, para pagar um preço, e Deus pagou por você, e te deu de graça. Você entendeu? Colossenses 2, 12 ao 15. Pendurou lá as dívidas e trouxe para você esse grande amor, esse grande perdão no teu coração. Oh, meu Deus, obrigado essa palavra. Espero que você entenda e receba no coração. A palavra da justiça, da fé, do amor e do perdão que já está no teu coração gravado. Por isso eu creio e recebo. Nunca mais eu ouvi você dizer que amava Jesus Cristo, que era tudo para você. Se foi uma palavra que te machucou, Ele já te perdoou. Muitas igrejas, né, que faz Santa Ceia, né, que é a parte judaica, né, condena os membros que estão em pecado. O pecado, meu amado, antes da cruz, era uma transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4, 5, 6. Ali era o pecado, que habitava antes da cruz num povo que estava ali na iniquidade. Hoje continua, porque estão pecando e estão na iniquidade, porque não prega a justiça. Esse é o relato que nós temos que ter aqui, esse testemunho e falar, porque não entenderam a graça. Os justificados pela fé são aqueles que entenderam o evangelho. Por isso que Paulo foi separado para o evangelho. Você vai entender todo o texto e contexto quando você lê
Romanos capítulo 1, versículo 1. Ali Paulo foi separado, por isso que a graça dele basta. Oh, meu Deus! Eu, toda vez que ouço Deus falar, que no meu coração Ele está a falar palavras lindas de amor, que no meu coração Ele gravou. Glória, obrigado, Senhor. Venho por meio destas palavras falar, abre o teu coração, deixe ela entrar. São palavras que edificam, sim. Cristo é vida e é vida para mim. Não entristeça o teu pobre coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Vou preparar lugar. Mais um coração que canta é sinal de uma vida transformada. Quando o coração está cheio do Espírito, nossos lábios transbordam em louvor. Esse é o único sacrifício que Ele quer que nós façamos, que nós o louvemos em espírito e verdade. Hebreus 13, versículo 15. Então, 13 e 9, não se envolva com doutrinas várias estranhas. Você vai estranhar. Aquela igreja é assim, aquela igreja é assado, aquela é de outro jeito, mas você é a igreja verdadeira, onde é que Ele habita e fez de você morada dele, onde é que Ele te ensina, através do Espírito Santo, que você vai entender. João 16, 12 e 13. Quando vier o Espírito da verdade, convencerá. Porque quem conversa aqui é o Espírito Santo, quem convence é Ele. Né? A palavra da minha boca, ela tem poder e te envolve com o Evangelho dentro de você, que tem uma sexta-feira abençoada pelo Pai. Glória a Deus por essa palavra. Amém. Obrigado, Senhor.